Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.jsl.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da JSL e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Guilherme Sampaio, diretor-presidente da companhia, e o Sr. Eduardo Nauk, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Guilherme, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Guilherme, pode prosseguir. Bom dia a todos. É com prazer que inicio a conferência de resultados da JSL para o primeiro trimestre de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, indo aos destaques. Iniciamos o ano com a retomada do crescimento da companhia, com destaque para a Intralog, que cresceu 11% ano contra ano, e para a JSL Digital, que no primeiro TRI cresceu 30% contra o primeiro TRI de 25% e 14% quando comparamos com o quarto TRI do ano passado. Geramos 258 milhões em caixa no trimestre após o crescimento, e nestes 258 milhões temos 74 milhões de contribuição do CAPEX líquido, que foi negativo no trimestre, pela nossa estratégia de alugar os ativos sempre que possível. Expandimos ainda, mesmo que de forma leve, a margem EBITDA contra o primeiro TRI do ano passado, mesmo tendo impacto no final do trimestre do aumento do preço dos combustíveis. Lembro que nossos contratos permitem um repasse do aumento, mas não necessariamente conseguimos executar 100% dentro do trimestre. A alavancagem fica em 2,78, reforçando e confirmando a nossa estratégia de desalavancagem da companhia. E por último, mas não menos importante, dar as boas-vindas oficialmente ao Bruno Mata, que se junta ao time para liderar a Intralog. Bruno, seja muito bem-vindo, muitas felicidades à frente dessa companhia que já nasce como uma das maiores empresas de gestão de armazéns e intralogística do Brasil. Agora no próximo slide, indo aos números, uma receita de 2,8 bilhões no trimestre, como eu falei, retomando o crescimento já com a implantação dos novos contratos assinados nos últimos meses, e um EBITDA de 471 milhões, com uma leve expansão de margem versus o primeiro TRI de 25 e um lucro líquido ajustado de 6,5 milhões. O nosso ROIC Running Rate está em 14,6, também uma leve expansão versus o ano passado. Agora, abrindo os principais números nas empresas. A JSL Dedicados, lembrando que é a empresa que opera os contratos dedicados de transporte de carga e de pessoas. E, como operamos em modelos distintos, com frota ou com a subcontratação, a gente também resolveu abrir o resultado nos dois modelos. Onde operamos com frota, percebemos a receita caindo levemente pelos efeitos das desmobilizações que fizemos no ano passado e uma retração de margem EBITDA. Na JSL Dedicados, onde operamos com a subcontratação de motoristas agregados, a receita veio em linha com o primeiro TRI do ano passado. Aqui, lembrando, temos o efeito da desmobilização da operação de transporte de grãos e vemos o benefício claro dessa decisão com a expansão da margem EBITDA, mesmo com o impacto do aumento do diesel nos fretes no final do trimestre. A Intralog, nossa empresa de gestão de armazéns e intralogística, cresce 11% na comparação anual e fecha o TRI com 133 milhões de EBITDA, uma expansão de 5 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2025. A JSL Digital, que é a empresa que criamos para atender o mercado de carga geral no Brasil, no modelo de contratação spot, fechou o trimestre com 151 milhões de receita líquida, 30% maior do que 25, e um EBITDA de 15 milhões, também com um impacto aqui no preço dos fretes, pela movimentação do preço dos combustíveis no final do trimestre. Nas próximas 4 páginas da apresentação, eu vou pontuar alguns detalhes de cada uma dessas empresas.
Na página 3, na JCL Dedicados, temos todos os serviços de transportes especializados, milk run das montadoras, operação florestal, mineração, fretamento de pessoas. É um negócio com alta barreira de entrada e que cresce nos últimos anos a uma taxa de 11%. Nesse trimestre, trouxemos quase 600 milhões em novos contratos que irão contribuir com a retomada de crescimento desse negócio. E mais importante, trouxemos novos clientes no e-commerce e no automotivo, mais uma marca chinesa ao nosso portfólio. Clientes que têm muito apetite de crescimento e têm demandado muito serviço nos últimos meses. No slide 4, quebramos serviços em operados com frota e subcontratado. O que muda basicamente é o modelo operacional, fluxo, frequência e os requerimentos regulatórios, que faz a JSL precisar customizar o modelo de cada serviço. Independente da forma, são contratos dedicados, com SLAs rigorosos e muita tecnologia embarcada. A Intralog, no slide 5, fechou 7 novos contratos, trazendo 120 milhões no backlog, e um deles muito relevante pelo potencial de expansão regional na indústria de bens de consumo. Apenas atualizando o número, já temos mais de 2,3 milhões de metros quadrados sob gestão, como parte dessa operação da Intralog. Lembrando que aqui concentramos todas as nossas operações de gestão de armazéns, intralogística e o transporte urbano oriundo dos nossos centros de distribuição. A JSL Digital tem um perfil diferente de contratação, onde buscamos atender demandas spot dos nossos clientes, um mercado de carga geral no Brasil. Aqui, temos feito um investimento relevante em novas ferramentas para automatizar e escalar o processo de contratação e de gestão do frete. Uma entrega relevante desse trimestre é o Programa de Fidelidade Estrada de Prêmios, desenhado e pensado para o motorista caminhoneiro. Já são mais de 1.000 motoristas aderentes ao programa e esperamos expandir cada vez mais para manter e estimular o nosso ecossistema de caminhoneiros. Indo para a página 7, trago a estrutura de gestão com a atualização do Bruno assumindo a Intralog. E destaco também os programas de formação para diversos cargos operacionais que temos. Como destaquei bastante no call passado, são programas que nos permitem aumentar a nossa base de contratação e também engajar os novos membros de uma forma muito diferente. Eu aproveito aqui para agradecer o trabalho das nossas mais de 34 mil pessoas que representam a JSL para cada cliente. Indo para o próximo slide, os novos contratos. Celebramos 706 milhões em novos contratos, trazendo novos clientes à Intralog e à JSL dedicados, como já falei. Como já comentei com os senhores também, reorganizamos a nossa estrutura comercial, reforçamos ela, para ter mais foco por setor e realmente aplicar a frase para cada cliente, uma JSL diferente, no dia a dia. Antes dos meus comentários finais, e para detalhar mais os resultados, passo a palavra ao Eduardo. Edu. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Como a gente viu no início da apresentação, nesse primeiro trimestre de 26, a gente reverteu a redução de receita na comparação anual que a gente tinha visto no final de 25, com um crescimento de pouco mais de 2% agora. Eu vou detalhar mais para frente, mas esse crescimento é uma composição de um bom ritmo na Intralog e na digital e ainda leve redução em dedicados. Importante falar aqui que esse era o desempenho que a gente projetava para esse período e nossa expectativa é uma aceleração nos próximos trimestres, principalmente na segunda metade do ano. Eu sempre gosto de chamar a atenção para a diversificação que a gente tem em serviços e setores. É isso que dá resiliência para os nossos resultados e agilidade para a gente corrigir rota quando necessário. Em relação à margem EBITDA, ela continua equilibrada no patamar de 20%, em linha com o primeiro trimestre de 25%. A redução de 0,7 em relação ao quarto trimestre é principalmente função da sazonalidade. O segundo semestre, na média dos setores que a gente atende, é mais forte em demanda. A redução da margem EBIT é atribuída às desmobilizações que aconteceram principalmente ao longo da segunda metade do ano passado. E assim, muitos ativos que estão sendo colocados para venda ainda impactaram nos nossos resultados, já sem gerar a receita que seria necessária para a remuneração do capital. É um efeito que deve ser revertido ao longo do ano com a redução do volume e do impacto dessas desmobilizações. O lucro líquido, ainda muito pressionado pelos juros que seguem no patamar elevado, foi de R$ 7 milhões no trimestre. O ROIC foi de 14,6%, mantido no mesmo patamar do ano passado.
E esse é um indicador que deve evoluir no médio prazo pela soma de algumas das iniciativas que a gente vem tomando, como redução de CAPEX por conta da estratégia de aluguel de ativos, estrutura de capital mais eficiente com a queda contínua da alavancagem e com a saída da base de cálculo dos contratos de baixa rentabilidade dos ativos que foram desmobilizados. Para concluir, queria explicar um pouco da provisão que impactou nosso resultado contábil nesse trimestre. Por conta de uma mudança de entendimento do STJ em relação ao tema das contribuições ao Sistema S, conforme a nota de evento subsequente que a gente divulgou nas DFs de 2025, a gente teve o reprovisionamento contábil no valor de R$ 203 milhões, uma provisão que tinha sido revertida lá no segundo trimestre de 2024. Assim como naquele período, esses efeitos contábeis estão sendo considerados como não recorrentes e ajustados para refletir o resultado normalizado da companhia. A gente ainda não tem uma definição de prazo para o efetivo desembolso desses valores. Indo para a próxima página, eu vou comentar um pouco os resultados das 3 empresas. Serviços dedicados, que representa pouco menos de 75% da nossa receita, teve redução de quase 2% na receita líquida na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Na base de comparação, essa unidade continua impactada pela redução intencional das nossas operações de transporte de grãos, além das desmobilizações totais ou parciais de alguns contratos com baixa rentabilidade. Olhando para frente, pouco mais de 80% dos contratos que a gente assinou agora no início do ano são de serviços desse segmento, com destaque para mineração, químico e varejo. Assim, a gente acredita que o segmento retoma o crescimento ainda dentro do ano. A margem EBITDA, 18,4% no trimestre, ainda está refletindo custos de desmobilização e as últimas operações que ainda estão sendo desmobilizadas. Por fim, o ROIC dedicados foi de 13%. Como eu comentei na página anterior, a nossa atuação com estrutura mais leve e a saída das operações pouco rentáveis da base de cálculo vão contribuir para a evolução da rentabilidade da unidade. A Intralog, pouco mais de 20% da nossa receita, cresceu 11% no primeiro trimestre na comparação anual, com margem EBITDA de quase 27%. O ROIC da empresa foi de 24%. Os resultados dessa unidade comprovam o altíssimo potencial que a gente enxerga nesse mercado. Esse é um serviço de grande essencialidade nas cadeias logísticas e de produção dos nossos clientes e tem um mercado endereçável estimado em mais de 400 bilhões de reais. Como o Guilherme já comentou, a chegada do Bruno como CEO do negócio vai permitir um foco ainda maior para acelerar esse ciclo de crescimento com alta rentabilidade. A JSL Digital, com pouco mais de 6% da nossa receita, fechou o trimestre com um crescimento de quase 30% e margem EBITDA de 10%. Esse forte crescimento reforça nossa confiança na escalabilidade desse negócio. Com base essencialmente digital para operar com agilidade e flexibilidade no transporte de cargas, a gente acredita que vai conseguir aumentar nossa relevância em mercados que priorizam a velocidade de reação e o preço na tomada de decisão. Como a gente já falou, essa é uma operação com perfil de margens menores em relação às outras duas, já que a gente opera majoritariamente com a subcontratação de caminhoneiros autônomos. Então, a parcela de remuneração do ativo já está contemplada na carta frete. Além disso, a maior parte do crescimento está apoiada na operação com terceiros, quando o caminhoneiro é dono do conjunto completo, cavalo e carreta. Por fim, a alta volatilidade do preço do combustível no final do trimestre impactou indiretamente os fretes, e veremos a normalização dessas margens nos próximos meses. O ROIC da unidade acima de 20% mostra rentabilidade alta mesmo com margens operacionais mais baixas. Isso acontece por conta do baixo capital investido para rodar essa operação. Na próxima página, a gente traz alguns indicadores da estrutura de capital. Um primeiro destaque aqui é a redução contínua, tanto da dívida bruta quanto da dívida líquida, nas comparações com o primeiro e o quarto trimestre de 2025. Isso resulta em uma estrutura de capital mais eficiente e vai contribuir no futuro para a redução do serviço da dívida e, consequentemente, para o aumento da conversão dos resultados operacionais em lucro líquido. Em relação às covenants, a alavancagem medida pela relação dívida líquida EBITDA adicionado foi de 2,47 vezes, contra um limite superior de 3,5. Já o índice de cobertura de juros, medido pela relação EBITDA adicionado sobre o resultado financeiro, foi de 2,44, contra um limite, nesse caso inferior, de 2 vezes. A gente trouxe também, no gráfico do canto inferior esquerdo da página, uma análise de evolução da alavancagem usando o EBITDA tradicional, aqui ajustado para excluir os efeitos da provisão do Sistema S, assim como a gente excluiu a reversão dessa mesma provisão
no EBITDA LTM do cálculo de alavancagem do primeiro TRI de 2025. A gente observa uma redução contínua desse indicador ao longo do último ano, atingindo 2,8 vezes agora no primeiro trimestre de 26, 0,5 menor que no primeiro trimestre de 25. Olhando para a alavancagem abrangente, que considera o passivo de arrendamento por direito de uso, a tendência é exatamente a mesma, com redução também de 0,5 versus o primeiro trimestre do ano passado. Nossa posição de caixa no final do trimestre era de 1,4 bilhão de reais, que somada às linhas compromissadas de quase 300 milhões, nos dá liquidez total de 1,7 bi, suficiente para cobrir nossa dívida até meados de 2027. O prazo médio da nossa dívida hoje é de 4 anos. Vale comentar aqui que a gente está em fase final de negociação para a rolagem de algumas dessas dívidas, além de outras emissões, que vão alongar esses vencimentos de 2026 e 2027. No próximo trimestre, a gente já espera apresentar uma curva ainda mais suave de amortizações para o médio prazo. Na próxima página, a gente traz uma análise do nosso fluxo de caixa do primeiro trimestre, que evidencia mais uma vez a forte capacidade de geração de caixa operacional, suficiente para fazer frente aos investimentos e ao serviço da dívida. Nosso fluxo de caixa após investimentos, pagamento de juros e arrendamentos foi de mais de 250 milhões só nesses 3 meses. Se a gente considerar a geração de caixa dos últimos 12 meses, mais de 670 milhões de reais, o Free Cash Flow Yield é de quase 35%, considerando o valor de mercado da companhia no fechamento do pregão da última segunda-feira. Por mais que o papel tenha valorizado 15% até aqui em 2026, a geração de caixa tem evoluído de forma ainda mais rápida, fazendo com que a percepção de desconto no valor da ação fique ainda maior. Por isso, a gente está trazendo na próxima página, mais uma vez, a comparação com pares listados fora do Brasil. Mais uma vez, quero reforçar que as informações dessa página foram todas obtidas em fontes públicas. Nenhuma delas foi produzida pela companhia e a gente está apresentando só como um exercício, uma observação. Não significa endosso da companhia a qualquer um desses números. Aqui a gente trouxe o CAGR dos últimos 5 anos, crescimento nos últimos 12 meses terminados em março de 26, margem EBITDA e ROIC da JSL comparado com os mesmos 4 players de logística que a gente trouxe na última divulgação, todos listados nos Estados Unidos. A gente observa que a JSL tem números melhores em praticamente todas as linhas contra todos esses pares. E ainda assim, quando a gente olha os indicadores de valuation, EV/EBITDA e Price to Earnings, tem um desconto significativo em relação a esses pares. O desconto médio do EV/EBITDA, por exemplo, é de mais 75%. Com isso, eu devolvo a palavra para o Guilherme para concluir a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Para fechar, alguns comentários antes de abrirmos o Q&A. A JSL realmente criou um modelo irreplicável como operador logístico no Brasil. E temos trabalhado incansavelmente para que a liderança de mercado fique cada vez mais evidente, mas não só nos números, também na percepção de qualidade, de inovação e de segurança operacional para os nossos clientes. A gente tem trabalhado em várias ações de produtividade operacional, digitalização e automação dos nossos processos, para uma entrega cada vez maior, com custo de servir cada vez menor. E um foco total na geração de caixa, que vai desde a performance operacional à gestão do capital de giro, de forma cada vez mais eficiente. A gestão do contrato a contrato, para preservar as margens operacionais e trabalhar para ativar os mecanismos contratuais, quando necessário, para os repasses dos aumentos dos insumos. Ter o cliente como prioridade, no centro da nossa estratégia, e nos desafiar a fazer cada vez mais e melhor. Assegurar uma estrutura de capital robusta, que vai suportar as diversas avenidas de crescimento da JSL e de suas empresas. Para finalizar, quero reforçar que foi um trimestre com seus desafios, mas que eu estou muito confiante que os atributos que trouxeram a gente até aqui são sólidos e serão fundamentais para suportar os nossos clientes nesses próximos meses. Desde já, eu agradeço a participação de todos e eu e o Eduardo estamos à disposição dos senhores para suas perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem do Sr. André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, André, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia, Guilherme, Edu, parabéns pelo resultado, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu tenho dois temas aqui. Primeiro, sobre o repasse de combustível, vocês comentam no release que ficaram só alguns sobrando para o segundo TRI. Vocês conseguem dar um percentual do que terminou no primeiro TRI, o quanto ficou para o início do segundo, e também se puderem detalhar como que é o processo de aprovação lá na JCL Digital, nos clientes da JCL Digital do repasse do diesel, o que leva a ser mais demorado. E o segundo tema sobre os contratos não rentáveis, né? Se vocês puderem dar um patamar, talvez um percentual, que vocês esperam que vocês estejam do processo de saída intencional desses contratos, dos mapeados, e quando esperam que termine. Obrigado. Fala, André, tudo bem? Bom dia, cara. Guilherme aqui. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Repasse de combustível. Vamos dividir aqui em dois grandes blocos, tá? E aí eu respondo para você, tento quantificar isso olhando para frente. Primeiro, acho que vale a pena a gente reforçar que assim, 95% da nossa receita ela é com base em contratos, né? Tanto JSL, né, JSL dedicados, quanto Intralog, etc. E a JSL digital fazendo ali o papel como é que eu posso dizer? Do frete spot. Então, tudo que a gente está falando de contrato de longo prazo, a gente já tem previsto nos contratos o mecanismo de repasse com os gatilhos de diesel. Aí varia o percentual para cada contrato, mas a gente está falando ali de uma média de variação uma média de variação de 5%. Né? Para cima ou para baixo, a gente repassa automaticamente. Obviamente que o mecanismo de repasse ele sempre precisa contar com informações oficiais. Então, o que acontece o preço do combustível ele sobe na bomba, isso reflete nos índices oficiais na ANP, e a gente pega essa informação e leva isso para o cliente. Cada um tem sua regra, tem o seu processo de aprovação interno, para que a gente consiga compor isso nas tarifas. O que acontece é que, obviamente, a gente busca o reequilíbrio da tarifa a partir da data base do que realmente aconteceu no posto, né, na bomba de gasolina ou na distribuidora. Então, a gente usa toda a informação dentro do tempo correto, voltando ou retroagindo sempre a data de início da volatilidade. Tá? Quando a gente olha para a JSL Digital, o principal impacto aqui ele está muito mais, é um impacto indireto no preço do frete que eu preciso pagar para o caminhoneiro, do que efetivamente no preço do combustível em si, porque aqui a gente está falando de basicamente subcontratação de caminhoneiros. Quando a gente olha isso, e de novo, é uma dinâmica mais tradeada, né? Então a gente está falando de contratações de spots, viagem a viagem. A gente obviamente tem a referência do custo do combustível para o embarcador, então a gente precifica isso e os próprios embarcadores, na hora de oferecer um frete, ele oferece um frete considerando um patamar de combustível. E o que acontece é que, no primeiro momento, existe uma necessidade do caminhoneiro de fazer o abastecimento com valor mais alto, né? Aí a gente está falando do abastecimento externo, principalmente em postos de combustível no Brasil, e depois o ponto. Então, o que acontece é que a JSL ela termina funcionando como um para-raio desse processo, até que o patamar de preço dos fretes que estão sendo ofertados e negociados, eles se adequem. Como é que funciona? Aqui existe uma negociação, obviamente, onde a gente precisa buscar a retroatividade da recomposição do preço. Então, obviamente, a gente combina com o cliente que a gente vai servir para raio, até que eles tenham um processo interno de atualização das bases de preço deles, e aí, obviamente, a gente vai buscar esse valor para que a companhia, né, para que a gente tenha a manutenção da margem, principalmente do que a gente está falando ali do frete spot. Então, dividindo entre contratos e frete spot, a mecânica é diferente, uma ela é mais contratual, outra ela é mais negocial, mas ela existe. Tá? Lembrando, quando a gente está falando de volumetria, ainda nos combustíveis, a gente está, vamos lá, está falando de uns 20%, 25% desse volume a gente já conseguiu resolver dentro do mês, e uns 80% desse volume a gente começou a resolver, né, ou endereçou a resolução dele a partir do dia 1º de abril,
que principalmente quando fechou aí os índices oficiais no fechamento do mês. Tá? Então, a gente espera que agora, né, trazendo isso tudo para dentro, o trabalho ainda não está 100% concluído. Gostaria que tivesse, mas ainda não está. Demora um pouco, realmente. A gente tem clientes que têm um processo de aprovação mais lento, mas eu espero que aqui dentro desse segundo TRI a gente já tenha 100% do trabalho de recomposição de preço concluído. Tá? Quando a gente fala de contratos não rentáveis, eu acho que aqui talvez valha um ponto super importante. Dos grandes, tem algumas indústrias específicas, a gente já desmobilizou, e teve um último contrato que a gente desmobilizou aqui no primeiro trimestre. Mas, obviamente, lembrando, nós temos contratos de longo prazo. Né? O nosso papel é tentar voltar, eu já falei isso algumas vezes, é tentar voltar a rentabilidade do contrato para o trilho sempre que ele sai do trilho por alguma mudança ou premissa operacional dos nossos clientes. Lembrando que um contrato de 5 anos, contratos de 8 anos, eles tendem a ter alterações no modelo operacional do cliente ao longo do tempo da vida do contrato. Então, o nosso papel é tentar voltar ele para o trilho quanto antes. O que aconteceu, e aí eu acho que eu expliquei isso no TRI passado, mas quero reforçar, algumas indústrias específicas, a gente teve no momento da renovação dos contratos uma atualização de preços relevante, pelo preço do ativo, pela taxa de juros, né? São contratos intensivos em ativos, volatilidade de todos os insumos. O que aconteceu é que com a precificação nova, a gente não chegou no acordo com o cliente, obviamente a gente vai manter a nossa disciplina operacional, a nossa disciplina de precificação, e a gente não renovou esses contratos com os clientes. Caminhamos para a desmobilização. Se esse contrato vai voltar para a gente ou não vai, o tempo dirá. O nosso histórico faz com que a gente acredite que em alguns momentos, em algumas indústrias, a gente já passou por isso, principalmente ali no pós-pandemia, que eu vivenciei, onde o contrato, a gente precisou desmobilizar esse contrato e em um determinado momento, até por uma questão de capacidade operacional e segurança operacional, esse contrato termina voltando para a JSL. Tá? Mas o único ponto que eu quero reforçar aqui dos grandes contratos que a gente tinha, a gente já desmobilizou no final do ano passado, teve um que a gente desmobilizou agora no primeiro TRI, vou continuar, obviamente, monitorando qualquer contrato que saia do trilho, volta, e o que a gente desmobilizou, a gente, sem dúvida nenhuma, vai estar próximo do cliente, para, se o cliente precisar, a gente retornar imediatamente a operação. Tá? Obviamente, com a disciplina de precificação correta. Espero que eu tenha respondido, cara. Respondeu sim, super claro. Obrigado, pessoal. Um abraço. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Pedro Tineu, do Itaú BBA. Por favor, Pedro, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Eu acho que eu queria explorar primeiro um pouco sobre o CAPEX bruto. A gente viu aqui esse trimestre cerca de 30 milhões de investimento. A gente tinha aqui um pouquinho de expectativa de um crescimento maior. Como que a gente deve ver o ramp-up dessa implementação ao longo dos próximos 3 trimestres? E com o cenário econômico que a gente tem visto agora no curto prazo, a questão de diesel, aumento de custos, isso tem mudado um pouco a visibilidade que vocês tinham do início do ano para a implementação de novos contratos? Acho que essa é a primeira para a gente pensar aqui um pouquinho em crescimento. E a segunda, vocês até comentaram agora na última pergunta sobre repasses de preço, o quanto que a gente ainda pode ter de delta aqui de repasse, o que vocês estão vendo em frete logístico, acho que mercado, e aí também se puder fazer aqui uma leitura para os diferentes setores da economia, grãos e outros setores também, só para a gente ter uma visibilidade aqui como que frete deve se comportar para os próximos meses. Obrigado, pessoal. Fala, Pedro. Guilherme, novamente. Obrigado pela pergunta, cara. Vamos lá. Assim, a resposta do CAPEX está muito mais vinculada à nossa decisão de alugar do que do crescimento. Tá? Então, quando a gente olha para crescimento da companhia, obviamente que o CAPEX, quando eu não renovo um contrato, como foi o caso agora, meu CAPEX ele diminui, o CAPEX total, né? Dado que eu não estou fazendo essa renovação. Então, conectando com a resposta que eu dei para o André, existe também esse fator. Mas quando a gente fala de crescimento, ele está no ritmo do que a gente imaginava para o ano. Então, a gente não tem nenhuma mudança de perspectiva
do que a gente estava falando, de acelerar o processo de crescimento trimestre a trimestre, mas o valor absoluto do CAPEX está muito mais vinculado à nossa decisão de alugar versus comprar. Então, esse foi um trimestre onde a gente teve a possibilidade de aumentar a parcela que a gente conseguiu alugar para a implantação desses novos contratos, tá? Então, não tem mudança de perspectiva de crescimento, a gente vai sim ver uma aceleração do crescimento da JSL trimestre a trimestre daqui para frente, pelo menos essa é a nossa expectativa e ela está mantida. Quando a gente fala de repasse de combustível, assim, difícil te dar um número, não posso nem te dar um número específico, né, até porque eu acho que talvez seria um pouco de guidance de resultado, mas, de novo, a gente está falando que 80% ali do volume é do repasse, e aí eu vou te dar um número que é um número de mercado, você pode olhar. Quando a gente olha para Brasil, a gente está falando de aumento de combustível de cerca de 20%, tá? Da database ali pré-guerra. Então, esse seria mais ou menos o impacto que eu precisaria buscar em cima da minha base de combustível e da representatividade desse combustível no frete que a gente atua. Então, esse é o número que eu preciso buscar. Uns 20% desse processo a gente já viu no resultado do primeiro TRI, e uns 80% a gente vai ver a partir desse próximo trimestre, essa recomposição. Tá bom? Quando a gente olha para indústrias, e aí você fez uma pergunta específica de grãos e outros negócios. Então, o frete, obviamente, ela é uma proxy do valor do combustível. O combustível representa, entre 30% e 40% do custo do frete, hoje a depender da rota longa ou rota curta. Então, a gente, obviamente, depende do comportamento dessa variável para a gente ter uma perspectiva do valor do frete para frente, né? Então, depende do efeito da guerra no valor do barril do petróleo, que impacta o valor da distribuidora, e assim vai. A gente, obviamente, vai tentar monitorar isso muito de perto e fazer o trabalho aqui de repasse que a gente precise fazer, tá bom? Grãos, especificamente, é um setor que a gente atua pouco, né? A gente tem uma operação que a gente, basicamente, quando a gente vê essa redução da receita da companhia, um pedaço grande desse volume é a redução da nossa exposição ao transporte de grãos, que veio com a aquisição da IC. Então, hoje é uma operação muito pequena e talvez bem nichada, muito, muito vinculada a fertilizantes. Então, eu te diria que assim, eu não consigo te dar um panorama do setor no Brasil, dado que a nossa exposição ela é limitada e muito nichada a fertilizantes em algumas rotas muito específicas, tá? Boa, ficou super claro. Obrigado, João. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, Felipe, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço para fazer perguntas. Eu tenho dois pontos. O primeiro é relacionado à geração de caixa, né? A gente viu geração de caixa bem forte. Acho que vocês falaram um pouquinho já da dinâmica de CAPEX. Eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo essa geração de caixa para o ano, né? Acho que se a gente pode esperar esse nível se mantendo ao longo do ano ou se vai ter algum nível de ajuste dado CAPEX, dado ajustes de operação, e como que isso conversa com a alavancagem que vocês estão vendo para o final do ano, se vocês têm alguma expectativa para passar para a gente em relação a isso. E um segundo ponto, acho que só para entender essa dinâmica aí do diesel e de custos e de desmobilizações nas margens, né? A gente viu uma margem de dedicados um pouco mais abaixo. Esse TRI, se a gente já pode ir no segundo TRI e aí para frente voltar a ver ela mais perto ali dos 20%, 19, 20% de volta. Obrigado. Oi, Felipe, bom dia, é o Eduardo aqui que está falando. Sobre a sua primeira pergunta em relação à geração de caixa, o que a gente enxerga de potencial, de fato, você tem razão, foi uma geração bem forte de caixa, e mesmo que você excluísse a dinâmica do CAPEX menor, ainda assim a gente vê uma geração operacional muito forte, suficiente para serviço de dívida, suficiente para pagamento de aluguel dos ativos,
Então, esse é um ponto que a gente operacionalmente enxerga que já existia e deve se sustentar para frente. E aí, em relação à dinâmica específica do CAPEX, né, que nesse trimestre, inclusive, foi invertido, no sentido que a gente vendeu mais ativos do que comprou, essa é uma dinâmica que, se a gente olha o nosso estoque de ativos total, de quase 5 bilhões de reais, e se a gente vê que esse movimento de migração para um modelo com mais aluguel do que ativo próprio, esse modelo vai permitir um destravamento de caixa nos próximos períodos, e aí eu estou falando de alguns anos, bastante relevante. Então, essa dinâmica de geração de caixa operacional forte, potencializado pelo destravamento de caixa com venda de ativos que são substituídos por ativos alugados, sim, vai contribuir bastante para a aceleração do processo de desalavancagem da companhia e aí todas as consequências positivas que a gente enxerga após isso, né? A gente já vem vendo essa dinâmica acontecer, que é melhora de rentabilidade e mais conversão de resultado em lucro líquido no futuro. Então, essa é a nossa expectativa para frente, é manter esse ritmo de geração de caixa. Aí a alavancagem, eu acho que eu já respondi. Sobre o diesel e margens, Guilherme, você... Eu acho que Felipe, tudo bem? Guilherme falando. Acho que só para contribuir um pouco aqui do que o Eduardo falou, e é engraçado que as coisas se conectam, né? Quando a gente toma decisão, quando a gente toma decisão de alugar versus comprar, a gente leva em consideração, inclusive, o tempo de mobilização e de desmobilização. E aí, quando você pega a margem da JSL Dedicados, especificamente nesse trimestre, você vai ver um comportamento no breakdown ali dos custos que a gente teve a elevação, você vê um peso grande da depreciação. E aí, o peso grande da depreciação ela tem um componente importante que são ativos que a gente, projetos que a gente desmobilizou no final do ano passado e nesse trimestre, que deixaram de gerar receita, mas a gente ainda mantém a depreciação até que a gente tenha a desmobilização completa desse ativo. Então, inclusive, quando a gente olha para tomar a decisão de alugar, isso reforça que o peso que a desmobilização de um determinado ativo tem dentro do nosso balanço, a partir do momento que a gente precisa carregar ele até a desmobilização final, ele chegar lá na loja, está pronto para ser vendido. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente olha para a margem dos dedicados, ela foi sim impactada, eu diria que levemente pelo combustível, quando a gente olha nos grandes números, e com um pouco mais de peso pela despesa de desmobilização, então ali você vê um movimento na linha de despesa de quase 10 milhões de reais para desmobilizar esse grupo de projetos, e também o impacto da depreciação desse grupo de ativos que ainda está lá no meu balanço, versus a quantidade de geração de receita que ele traz. Então, reforça aí a posição da companhia de se tornar leve e alugar sempre que possível, né? Sempre que a conta fechar. Tá bom? Perfeito, ficou claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Juan Argenton, do XP. Por favor, Juan, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Obrigado pelo espaço. São dois temas que eu queria tocar aqui. O primeiro, um pouco sobre Intralog. Acho que a gente vê um crescimento bastante recorrente, né, desse segmento. E vocês comentaram no release a entrada de alguns novos contratos em setores específicos, né, dentro deles o setor automotivo. Acredito aqui que possa ter um pouco a ver com a entrada das marcas chinesas aqui no Brasil. Eu queria que vocês abordassem um pouco desse cenário de demanda para Intralog e se talvez o setor automotivo pode ser talvez mais driver aqui, tentando pensar um pouco qual que é o nível de crescimento aqui que a gente poderia talvez esperar para a Intralog olhando para frente. E aí a minha segunda pergunta é mais no cenário de demanda, tem serviços dedicados também. Acho que vocês comentam nos últimos releases também um pouco do efeito de reorganização do time comercial. Queria ver um pouco como feito na ponta, se isso já tem ajudado na demanda de novos contratos e um pouco como que isso poderia também ajudar na retomada de crescimento de serviços dedicados. Obrigado. Olá, Juan, tudo bem?
Guilherme falando. Vamos lá. Setor automotivo, e vou comentar também sobre Intralog. Então, setor automotivo, incrível a resiliência, né, do setor. Você vê, mesmo com a taxa de juros nesse patamar, você vê um setor ainda com produção, várias montadoras lançando produtos novos, abrindo turno em fábricas, né, nas próprias montadoras, e a entrada dos chineses, em modelos diferentes, alguns com produção local, outros com importação direta, mas um volume assim que fazia tempo que a gente não via. Então, quando a gente olha novos contratos JSL, a gente já está falando aqui de algumas dessas marcas chinesas. Então, tanto no transporte de veículo, na importação, né, veículos importados que estão sendo distribuídos no Brasil, muito transporte de containers, né, das peças para montagem local, uma operação grande no Nordeste pela fábrica nova de Camaçari. Então, você tem um movimento que foi, como é que a gente tem percebido aqui nos últimos meses, super importante pela dinâmica que está acontecendo no mercado automotivo. Então, quando a gente conversa com os clientes, todos com previsão de volume forte, com expectativa de aumento de turnos, como eu falei, então a gente tem um movimento super positivo. Quando a gente olha automotivo mais Intralog, aí é onde a gente realmente vê a oportunidade, tem uma oportunidade gigantesca. A gente já tem vários serviços dentro das próprias montadoras, tanto de leve quanto pesados, né, de operações de intralogística, de abastecimento de linha de produção. Então, a gente acredita que tem uma oportunidade gigantesca dentro desse segmento. É um segmento muito grande, onde a gente tem muita expertise. E aí, quando a gente fala do Bruno especificamente, né, que vai liderar a Intralog, ele pessoalmente, profissionalmente, ele tem uma expertise muito grande na indústria automotiva. Então, talvez a gente tenha aí uma oportunidade dupla de trazer toda a expertise dele para a gente acelerar o crescimento nessa indústria, tá? Quando a gente olha para a demanda de uma forma geral, e aí eu acho que talvez seja importante falar um pouco de mercado, a gente está falando de um momento onde tem taxas de juros, né, taxas de juros alta, um crédito um pouco mais restrito, volatilidade de custo, né, e os bens de capital com um valor super relevante. Então, quando a gente coloca esse cenário, e a gente já viu isso, lembrando, a JSL tem 70 anos, então a gente já viu isso acontecer em vários ciclos no Brasil, inclusive recente agora pós-pandemia, que a gente vê que existe uma busca por demanda de uma empresa que tem maior capacidade operacional para que a gente gere segurança operacional para o cliente, né? Então ele busca essa segurança para a operação dele. Vinculado a isso, a gente, como você bem comentou, a gente reorganizou a estrutura comercial. Então, a estrutura comercial hoje ela está nichada, né? Ela atende setores do negócio, e aí é realmente para a gente conseguir dar o nível de profundidade e atenção que a gente precisa para os clientes. Contratos grandes e contratos relevantes, onde a gente é essencial, né? O serviço é essencial para o cliente, eles têm um ciclo de venda maior. Então, a gente, obviamente, espera que tanto pipeline e fechamentos eles comecem a acontecer com um volume maior, como reflexo dessa atividade comercial já diferente, já reorganizada, aí talvez para o segundo semestre, tá? Então, assim, a gente está vendo um momento de mercado positivo para a JSL, onde a gente, né, precisa assegurar capacidade operacional e, sem dúvida nenhuma, a reestruturação do comercial vai trazer benefícios diretos aí pela volumetria mesmo, a partir do segundo semestre, tá? Tá ótimo, Guilherme. Obrigado, hein? Lembrando que para fazer perguntas por áudio, basta clicar em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Iniciaremos agora as perguntas por escrito. Passo a palavra à companhia. Por favor, pode prosseguir. Oi, vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas aqui por escrito. A gente vai tentar responder a maioria. Caso sobre alguma, a gente responde depois por e-mail.
Primeiro, tem duas perguntas do Bruno Reder. Bom dia e parabéns pelos resultados. Gostaria que explicassem melhor o aumento relevante da depreciação em serviços dedicados e intralog. E depois ele já pergunta se podemos ver esse valor de depreciação se normalizando para os próximos trimestres, na medida que a desmobilização é finalizada. Ô Bruno, Guilherme, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, acho que sobre depreciação dos serviços dedicados, acho que eu já comentei, então tem muito a ver ali com a desmobilização, né, a correlação entre receita e o peso dessa desmobilização na depreciação. E quando a gente olha para a Intralog, aqui é basicamente efeito da depreciação do IFRS 16 pelo aluguel, pela expansão na quantidade de telhado de área alocada que a gente tem para fazer as novas operações. Então, aqui, assim, o que a gente vai ver, talvez no absoluto isso não mude, o que a gente vê é uma correlação melhor entre margem, as margens brutas e margem EBIT versus a receita, dado que a gente vai empilhando a receita em cima da área já alocada, tá? Ramp-up dos contratos. Beleza. Aí a gente tem 3 perguntas aqui do Dante Neto. Parabéns pelos resultados. Primeiro, o primeiro trimestre mostrou geração de caixa livre após o crescimento de 260 milhões de reais. Vocês destacaram 670 nos últimos 12 meses. Quando dessa geração vocês enxergam como estrutural, considerando que o trimestre teve ajuda de capital de giro positivo e venda de ativos acima do CAPEX? Eu vou responder essa porque conversa com o que eu já tinha respondido para o Felipe do Citi anteriormente. Então, esses 670 milhões de reais são os últimos 12 meses. Então, os efeitos de capital de giro positivo que a gente teve nesse primeiro trimestre por uma questão mais da dinâmica de sazonalidade entre o quarto e o primeiro tri, isso não impacta os 670 milhões. Nos 670 milhões, a gente já está observando algo normalizado, porque seria um ano. Sobre a venda de ativos, aí de fato você tem uma contribuição, como eu chamei, uma potencialização da geração de caixa por conta da desmobilização de ativos que estão sendo substituídos por ativos majoritariamente alugados. Só que isso continua por algum tempo, né? Lembrar que, como eu falei, a gente tem quase 5 bilhões de reais de estoque de ativos operacionais. Então, à medida que a gente vai fazendo essa migração para o aluguel, a gente tem ao longo dos próximos períodos, anos, uma preservação importante de caixa que vai contribuir e acelerar a nossa desalavancagem, portanto, melhora de rentabilidade e conversão de resultado operacional em lucro líquido. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta do Dante vocês comentam que ainda ficaram alguns repasses de combustível para serem concluídos agora no início do segundo trimestre. Como devemos pensar a evolução das margens daqui para frente, especialmente dedicados e digital, e se um T26 ele representa um bom patamar normalizado ou ainda existe espaço de recuperação? Vamos lá, Dante, Guilherme aqui falando. Sim, existe espaço de recuperação. A gente imagina que para frente o patamar de margem ele seja um pouco maior do que a gente apresentou no primeiro tri, por alguns motivos. Sazonalidade, né, o tamanho da receita. Então a gente pode perceber historicamente o primeiro tri é um tri um tri menor, digamos assim. Então a gente vê a evolução do resultado acontecendo ao longo do tempo. E, sem dúvida nenhuma, pela recomposição dos preços aí pela alta dos combustíveis, tá? Então, eu sempre falo que margem operacional da JSL, um ponto para cima, um ponto para baixo, não é uma coisa que foge do normal, porque a gente tem mobilização, desmobilização, etc., faz parte da dinâmica do negócio. Mas olhando para frente, olhando para o histórico da companhia, a gente imagina, sim, que a gente vê uma tendência de recuperação de margem, ou de melhoria de margem, trimestre a trimestre daqui para o final do ano. Beleza, e a última do Dante os novos contratos do trimestre somaram 706 milhões de reais, com um prazo médio de 35 meses, abaixo do que vimos em trimestres anteriores. Isso reflete apenas mix de contratos de maior peso de operações mais leves em ativos, ou muda de alguma forma a visibilidade de crescimento e rentabilidade para os próximos trimestres? Dante, excelente pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala de novos contratos, de uma forma geral, o volume está em linha. Acho que assim, às vezes fecha um pouco mais no trimestre, um pouco mais no outro, depende da dinâmica do cliente. Então, assim, volume total está em linha.
O que realmente foi diferente aqui nesse trimestre foi o tempo. E aí volta até a pergunta do mercado automotivo, né? Que eu respondi para o Juan. Nesse primeiro momento, da forma e entrada principalmente das montadoras chinesas no Brasil, o perfil operacional ele ainda não está 100% estabelecido, né? Então, as plantas ainda não foram 100% implantadas, os armazéns ainda não estão 100% construídos. Então, o fluxo operacional ele não está 100% definido de forma estrutural para algumas dessas marcas. Então, o que acontece é que um grande contrato que a gente fechou, que está dentro desse número, ele tem um prazo mais curto e puxa a média para baixo. O que significa dizer que a gente já está trabalhando com o cliente, né? A gente foi rápido para atender o cliente no que ele precisava no primeiro momento, e a gente agora está trabalhando junto com eles para, inclusive, estruturar a melhor malha logística, pensando no que vai ser produzido localmente versus o que vai ser importado. Então, foi uma observação importante e acho que bacana dizer que aí mostra também a capacidade da JSL de atender rápido, mesmo que seja uma coisa, como é que eu posso dizer, não é temporária, mas uma coisa com um perfil mais curto, quando necessário, né? É um contrato que demandava um período mais curto e a gente, obviamente, está junto com o cliente nesse processo. E aí a gente constrói os próximos passos juntos. Beleza. E, por último, aqui uma pergunta do Maurício. Do meu lado, duas dúvidas. A JSL entrou via meio jurídico antes de 2023 a respeito do Sistema S. Como vocês veem o cenário futuro disso? Vou responder essa primeira pergunta, depois eu faço a segunda, daí eu passo para o Guilherme. Em relação ao Sistema S, a gente reprovisionou esse custo no nosso resultado. Era algo que a gente tinha revertido lá em 2024 por conta de uma decisão num julgamento do STJ, e agora uma decisão em outro tema que está sendo julgado pelo STJ, ela veio num sentido contrário, e a gente entendeu, junto aos nossos assessores e especialmente junto aos auditores, que a perda para a gente se tornou provável, né? E por isso que a gente reprovisionou. O julgamento, o trânsito em julgado vai se dar depois do julgamento de embargos que devem ocorrer essa semana. Então, a gente depende dessa decisão, mas, de novo, se a gente reprovisionou no resultado é porque a gente entende que é provável a perda para o nosso lado. De tudo isso, a gente ainda não tem uma definição de quando o eventual desembolso caixa ocorreria. Só para detalhar um pouco mais a explicação, lá atrás a gente havia revertido, porque como a gente tinha uma decisão favorável ao caso da JSL, pela decisão do STJ lá de 2024, isso permitia que, com essa decisão favorável que a JSL tinha, a gente revertesse o passivo, né? A partir de então, a partir de 2024, a gente passou a pagar a contribuição corrente. Então, por isso que a gente tratou isso, inclusive, como um não recorrente, né? Isso não muda o resultado da JSL para frente, porque a gente já vem fazendo as contribuições. Isso se trata do passivo anterior a 2024. Tá? A segunda pergunta aqui eu vou passar para o Guilherme, mas como foram os primeiros 30 dias do Bruno, novo CEO da Intralog? Bom, acho que eu vou responder por ele essa, mas ele está retornando ao Brasil, né? Depois de um período fora. Ele trabalha na indústria há muito tempo, tanto aqui no Brasil quanto fora, então está retornando ao Brasil. Então, sim, os 30 dias dele totalmente dedicados a conhecer a nossa operação, conhecer as pessoas, conhecer cada detalhe da operação, para que ele consiga ter, inclusive, montar o plano de trabalho dele com base naquilo que a gente está desenhando para a Intralog no futuro. Então, tenho acompanhado aqui de perto, diria que tem sido intenso, né, o dia a dia dele, mas, de novo, tem que dar o tempo ali para ele entender todas as nossas operações, entender cada especificidade, cada indústria que a gente atende, né? São várias indústrias, vários clientes. Então, tem que dar tempo para ele absorver tudo isso, para que ele consiga estabelecer o plano, prioridades, etc., em linha com o que a gente tem no Conselho de Administração. Tá? Mas, assim que a gente tiver mais novidades e coisas mais concretas já oriundas desse momento dele de integração, a gente vai compartilhar com os senhores.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Guilherme Sampaio para que faça as considerações finais da companhia. Bom, só registrar talvez alguns pontos aqui para a gente dar o fechamento do call. Primeiro, acho que talvez a gente já conversou bastante, tem um trabalho grande aí nosso e do time já, agradeço tanto a operação quanto o time comercial da forma, que a gente está negociando todo esse repasse com os clientes, evitando qualquer tipo de ruído, sendo muito transparente com isso para que a gente tenha efetividade nesse processo. Uma outra coisa, acho que a gente agora começa a ver robustez na reorganização que a gente fez. O JSL Digital já tinha lá o diretor de operações tomando conta do assunto, a gente já vê o benefício disso, uma unidade de negócio que a gente criou, a gente lançou pela primeira vez lá no final de 2024, ela veio maturando, então a gente já vê uma entrega crescendo 30% ano contra ano, crescendo 14% em cima do trimestre anterior. Então a gente já vê essa robustez da separação e da reorganização que a gente fez. Bruno chegando agora para assumir a Intralog. Então a gente espera, sem dúvida nenhuma, que a gente vai ter um ritmo diferente, ritmo de crescimento, construção de propostas novas para os clientes. Então a gente vê que toma muito benefício. Quando a gente olha para dentro do JSL Dedicados, só para vocês terem uma noção, a gente já tem dentro de casa uma companhia que é do mesmo tamanho que outras companhias listadas do setor, que é 100% leve em ativos, quer dizer, subcontratando motoristas terceiros e agregados para prestação de serviço. Então, dentro de casa. Então, quando a gente olha até dentro da própria JSL Dedicados, a gente já vê um modelo de negócio e várias oportunidades que podem ser encaradas e endereçadas de forma independente mesmo dentro do que a gente chama de serviços dedicados, quer dizer, são contratos a longo prazo, etc., dentro do mesmo guarda-chuva. Então, a gente já vê aqui uma nova opção, uma nova possibilidade da gente ter foco, independência, geração de valor para o cliente, para a empresa, para as pessoas que trabalham nessa empresa. Um outro ponto que eu queria reforçar, também foi bastante comentado, um foco total na geração de caixa da companhia, e ainda com o benefício, como o Eduardo comentou, com o benefício da gente ter a possibilidade de um CAPEX mais suave, então consumindo menos caixa, fazendo a gente ter uma geração de caixa mais robusta, ajudando no processo de desalavancagem, que é um compromisso que a gente tem interno, e já reiterei várias vezes isso com os senhores. E eu acho que talvez o ponto mais importante é a liderança da JSL nesse mercado de logística e o papel que a gente tem para trazer segurança operacional no momento que os clientes, principalmente, precisam de segurança, dado que juros altos, crédito escasso, volatilidade de custo, faz com que o mercado, principalmente de empresas médias e pequenas, ele passe por um processo talvez mais tenso, e os clientes precisam de volume para continuar as operações, tanto de inbound quanto de outbound, insumos e vendas. Então é isso, pessoal. A gente está animado com o trimestre. Não foi um trimestre que apareceu com um assunto que trouxe muita volatilidade ali no meio de março. Mas, de novo, a gente a companhia ela tem um modelo mental muito preparado para lidar com esse tipo de volatilidade, e aí agora é só a gente construir os próximos trimestres. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Caso tenha alguma pergunta que fique pendente, nosso time de Relações com Investidores está à disposição, e a gente está à disposição aqui de todo mundo que precisar de alguma coisa, tá bom? Obrigado, bom dia a todos. A videoconferência da JSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.